Sim, é isso mesmo que tu lê no título. Tu não merece o perdão de Cristo e durante o vídeo eu vou te mostrar o motivo. A humanidade nunca teve tanto ao alcance de um clique, mas até onde tua fome pode te arrastar, até onde a tua sede de prazer pode te conduzir antes que eu te consuma. Aqui, eu não tô dizendo que tu não possa fazer algo que tu goste, mas sim tomar cuidado no prazer que tu busca e o que alimenta teu corpo e a tua mente. Assim como José Maria Escrivá diz: trata teu corpo com caridade, mas não com mais caridade que aqui se tem com o inimigo traidor. Não ceder ao corpo totalmente ao prazer, tratá-lo com dureza e firmeza. Porém, para nós hoje, isso é mais difícil do que se pensa. Para nós jovens, hoje a busca do prazer carnal é cada vez mais fácil. Tanto que se tu quer hoje arranjar alguma guria pra te ficar ou transar, é só ir numa festa. Quer usar droga, é só ir numa esquina. Quer beber e fumar, é só em qualquer barzinho. Quer prazer sem compromisso? Abre teu navegador e tu já sabe o que pesquisar, não é mesmo? Somos influenciados por falas como você é novo, você é nova, precisa aproveitar mais a vida, precisa viver. E isso até parece legal, né? Aparentemente, apenas pessoas com mais idade incentivando pessoas mais jovens a aproveitar a juventude sem pressa. Contudo, o preço desse aproveitar, eles ainda não sabem. O que muitos não sabem é que o pecado se disfarça de algo gostoso, algo bom. E isso não é novidade. Não importa se é em um apartamento de luxo ou uma casa humilde, porque ele teve a sua origem no lugar mais perfeito criado por Deus, no Éden. Mas, afinal de contas, o que é o pecado? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei, certo? Pecado é transgressão, é cruzar o limite que Deus colocou. Foi isso o que Adão e Eva fizeram. Mas qual era a regra, lei ou ordem que Deus deu a Adão no Éden? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O pecado não se apresenta em sua forma natural, ele se maqueia. Ele faz tu cogitar e até pensar, por que não? Assim como aconteceu com Eva. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Porém, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O pecado te faz questionar o peso dele e abusar do amor e do perdão de Deus. Jesus Cristo é capaz de perdoar todos os nossos pecados, porém existe um tipo de pecado que Deus não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, como dito em Mateus 12, do 31 ao 32, e em Marcos 3, do 28 ao 29. Portanto, eu vos digo, de todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias, mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será réu de pecado eterno. Porém, existe outro tipo de pecado, o pecado consciente. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Isso significa que,
Se tu sabe, por exemplo, que jogar bola é pecado e mesmo assim decide jogar bola, vai chegar um ponto onde não vai haver mais arrependimento de ter cometido aquilo. E aí, o Espírito Santo para de agir, já que a tua mente está confortável com aquilo e o sentimento de arrependimento já não vem mais. E com isso, não resta mais sacrifício. Toda vez que tu peca, mesmo sendo conscientemente ou não, é como um cachorro, um vira-lata que volta ao vômito, assim como diz Salomão em Provérbios 26:11. Como o cão que volta ao seu vômito, assim é o insensato que repete a sua loucura. A gente acaba por julgar aqueles que optam por não seguir a Cristo e até mesmo os judeus da época que escolheram Barrabás ao invés de Cristo. Mas já parou pra pensar que cada vez que tu escolhe o pecado ao invés de Cristo, tu tá crucificando Jesus no teu coração? Toda vez que tu escolhe o pecado, tu tá novamente escolhendo Barrabás em vez do Cristo Rei, dia após dia. Muita gente acaba culpando o diabo por seus pecados, falhas e erros, diz que não teve escolha, não consigo se controlar. Agora, imagina comigo, tu tá sentada numa mesa arrumada, com tudo que tu gosta. Se tu gosta de pudim, tem de todos os tipos, os melhores bolos, bebidas, churrasco, pastéis, enfim, tudo que tu mais gosta tá ali, bem na tua frente, acompanhado de uma decoração impecável. Então, o garçom aparece e pergunta: gostaria de algo mais? E tu não tem o que dizer, já que tudo que tu gosta tá bem ali na tua frente. Como se ele soubesse todos os teus gostos, tudo que tu gosta e o que não gosta. Então, ele diz: coma, Senhor, está tudo à sua disposição. Tudo que tu mais gosta, deseja e anseia, bem na sua frente. O diabo, ele prepara a mesa, ele serve o prato. E é aí que eu te pergunto, você comeria ou não? Napoleão Hill, em 1938, publicou um livro cuja proposta soa praticamente impossível, ser mais esperto que o diabo. Nele, Hill faz uma espécie de entrevista fictícia com o diabo que simboliza os medos, limitações e distrações que impedem as pessoas de alcançar seus objetivos. Mas o que realmente é ser mais esperto que o diabo? É simples, saber como vencer a tentação. Mas como se faz isso? Como disse anteriormente, ele conhece cada defeito teu, cada gosto, como tu age em cada situação e principalmente como tu reage a cada coisa que acontece. Ele sabe o que funciona e o que não funciona com cada um de nós. Mas então, como é que eu faço isso? É algo impossível então. E não é. Pra gente ser mais esperto que ele, a gente deve entender primeiro como a gente é induzido a pecar. Muita gente acha que o pecado é o ato consumado em si, mas não. A ação em si de pecar é só o último estágio, sendo o pecado cometido primeiramente no pensamento. Jesus, em Mateus 5, 27 e 28, diz: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já em seu coração cometeu adultério com ela. Em Tiago 1, 14 e 15 diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Com base nisso, a gente pode classificar o ato de pecar em 3 fases: a sugestão, o deleite ou a aceitação e, por fim, o ato consumado propriamente dito. E o que seria então a sugestão? A sugestão é aquele pensamento de: eu só vou fumar mais uma vez, eu só vou beber mais um copo, eu só vou me masturbar mais dessa vez, eu só vou olhar mais esse vídeo. O segundo estágio é o deleite ou a aceitação. Ah, mas não é tão ruim assim, é só mais dessa vez. E eu paro: nossa, mas vai ser tão gostoso. É através do deleite, da aceitação, ele faz algo abominável se tornar algo simples. O terceiro estágio, então, é o ato consumado em si. Então, tu fuma mais uma vez, tu bebe mais um copo, tu olha mais um vídeo pornográfico, mente de novo, cobiça a mulher do próximo e seus bens de novo. Então, tu se vê de novo naquele abismo sem fim que te consome. E mesmo não sendo visível para os outros, os pecados eles transparecem na carne, na tua vida, no teu comportamento. Tu pode não dizer para ninguém, mas não pode esconder nada de Deus. Em Hebreus 4,13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas
e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Mas JB, como é que eu faço para ser mais esperto que o diabo, sendo que ele sabe o que me seduz? E como colocar aquilo de forma que seja algo bom pra mim, mesmo aquilo não sendo? De certa forma, é meio lógico. Pensa comigo, se o demônio ele te tenta em alguma área, parabéns, tu enfim descobriu a tua fraqueza. É aí que tu tem que orar a Deus pedindo ajuda pra tu resistir e lutar contra aquilo. E sempre quando aquela ideia de pecar, quando a sugestão soar na tua mente, tu se volta para Cristo novamente, porque Ele é o único capaz de nos livrar dos pecados. Para com essa ideia de eu consigo sozinho. Você e eu, a gente não consegue. A gente tem que parar com essa prepotência, esse ego de querer se livrar de algo sozinho. A gente só vai tentar. E no final, a gente vai estar no chão novamente e lá vai ficar. Mas quando a gente está com Cristo e com os olhos voltados a Ele, a gente também vai cair, porque somos humanos e o pecado está na nossa carne. Mas quando a gente está com o Criador, a gente consegue levantar e seguir em frente. E não se preocupe, se tu tá firme a Cristo e continuar pecando, porém lutando contra o pecado, Cristo sempre vai estar disposto a te perdoar quantas vezes forem precisas. Quem vem a mim, de modo algum o lançarei fora. 1 João 1,7 diz: se porém andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns aos outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nossa vida como cristãos está ligada à luta contra Satanás e o pecado, o que causa uma dualidade em nós, assim como diz em Romanos 7,19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. J.R.R. Tolkien foi um escritor e filólogo, e em suas obras O Hobbit e a trilogia do Senhor dos Anéis, ele metaforiza o cristianismo no universo na Terra-média. Como por exemplo, a Terra-média é marcada por uma batalha moral universal, luz contra as trevas, o tema do sacrifício voluntário aparece diversas vezes, lembrando a mensagem cristã da cruz. Por exemplo, o Frodo carregando o anel para salvar a Terra-média, mesmo sabendo que isso o destrói aos poucos. Gandalf, o cinzento, se sacrifica ao enfrentar o Balrog e voltando como Gandalf o branco. Porém, um personagem chama a nossa atenção, que é o Gollum. Aparentemente, uma criatura comum para um universo fantasioso. Porém, ele não foi assim e nem mesmo o nome dele é Gollum. Ele se tornou isso. Sméagol era um hobbit comum até encontrar o Anel do Poder, que é referenciado como pecado. Depois do anel, ele passa a se corromper cada vez mais até se tornar o que a gente conhece hoje. Durante todos os filmes é possível a gente ver que ele habita uma caverna escura, no fundo de uma montanha e se alimentando de goblins e peixes. E quanto mais ele usa o anel, pior ele fica, da mesma forma com que Bilbo e Frodo demonstram nos filmes. E essa mudança mostra o quanto o pecado deforma, apodrece a alma. Da mesma forma, há momentos em que Gollum fala consigo, mostrando a luta interior de seus dois lados, o lado pecaminoso contra o lado que busca a redenção. Enfim, então, a gente deve não ceder à tentação por mais perfeita que ela pareça, por mais bela, por mais maquiada, por mais embelezada que ela esteja. E, principalmente, não dar espaço a ela e nem ao diabo. Em Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. O próprio Cristo diz em Mateus 5:29 e 30: se teu olho te escandalizar, lança-o fora. É melhor entrares na vida com um olho só do que, tendo os dois olhos, seres lançado no inferno. Se a tua mão te fizer pecar, corta. É melhor entrares na vida manco do que, tendo duas mãos, seres lançado no inferno. Eu e você não somos perfeitos. Somos pecadores buscando redenção. Mas sabe o que é o mais impressionante de tudo isso? Que mesmo pecando e não merecendo seu infinito perdão, Cristo Rei, o Criador de todas as coisas, continua nos amando e disposto a nos perdoar sempre que a gente se arrepender. Assim como Ele mesmo diz: não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Eu sou JB e obrigado. Fiquem com Deus.